E um abraço para você que se liga aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Uma boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã. O segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro, e neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre Botafogo. Lembrando que ontem tivemos a primeira live pós-jogo, hein? Você que não assistiu, daqui a pouco tá passando aqui nos cards aqui em cima, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Estive sozinho aqui na bancada, respondendo o chat, respondendo a galera. Então, você quiser saber minha opinião sobre a partida, a vitória de ontem, por 1-0, o gol do Jefinho contra o Madureira na estreia do Carioca. Acompanha a live aí. Lembrando que sempre que terminar os jogos, corre pra cá na nossa live pós-jogo. E toda terça-feira, 8h15 da noite, Igor Santos está aqui comigo na bancada pra gente resenhar, conversar muito sobre Botafogo. Quero conversar com vocês sobre Diego Hernandes e Valentim Adamo. Jogadores que a torcida, a gente cobra, a gente quer ver esses atletas em campo para a gente poder avaliar, analisar. O técnico Thiago Nunes falou sobre eles, eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu quero conversar com vocês também sobre as vaias em cima do Marçal e do Marlon Freitas. E para fechar, a negociação com o Alan tá um pouco mais complicada, né? Temos ali concorrentes e agora tá difícil a situação do volante Alan. Mas eu peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, você participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro falando sobre o Valentim Adamo, que é o centroavante que não foi relacionado para o jogo de ontem, e o Diego Hernandes, que ficou no banco e não entrou ontem na vitória contra o Madureira. O Thiago Nunes, na coletiva ontem pós-jogo, falou desses dois jogadores. Por quê, né? A torcida tem essa curiosidade, a torcida cobra tanto o Diego Hernandes e a gente também quer ver o Valentim Adamo vestindo a camisa do Botafogo. O Thiago Nunes, primeiro ele falou do Hernandes. Ele falou que o jogador tem que jogar mais centralizado, como camisa 10, no lugar do Eduardo. E ele disse que quando ele chegou no Botafogo, o Diego Hernandes estava sendo utilizado como ponta. E o Thiago Nunes enxerga ele como um meio-campista, um camisa 10. E disse que vai depender do Diego Hernandes para ele ter mais oportunidades com a camisa do Botafogo. Já o Valentim Adamo, centroavante uruguaio, que a torcida tem uma expectativa, quer ver de perto. O Valentim Adamo, ele não foi relacionado para o jogo de ontem. E o Thiago Nunes falou sobre ele também. Falou que ele ainda não está pronto, que ele tem que evoluir e é dia a dia para isso acontecer. Disse também que o Valentim Adamo vai ter minutos, só que se não for bem, o Thiago Nunes vai colocar outros jogadores na frente ali do Valentim Adamo. Olha, minha opinião, primeiro sobre o Diego Hernandes. Eu acredito que no jogo de sábado contra o Bangu, o Thiago Nunes disse que já vai ser um time diferente, um time reserva. Então acho que o Diego Hernandes vai ser titular sábado contra o Bangu no estádio Newton Santos, 4 horas da tarde, segunda rodada do Campeonato Carioca. Eu acredito que o Diego Hernandes ele vai ser o titular no lugar do Eduardo, tá bom? Já o Valentim Adamo, a gente fica na expectativa de que ele possa ser pelo menos relacionado para esse jogo de sábado contra o Bangu. Eu fiz um vídeo aqui recentemente no canal falando do Valentim Adamo, que a torcida, muitos torcedores falavam, eu acredito que o Valentim Adamo vai ser titular, vai ter oportunidade nesse começo de temporada. Eu fiz um vídeo aqui recentemente, quem acompanhou sabe, que eu falava sobre esse jogador. Eu falava, eu acredito que o Valentim Adamo, ele não vai ser titular nesse começo de temporada. Acredito que ele vai ter pouco espaço e ele vai entrando ali no decorrer dos jogos. Nesses jogos que ele for entrando, se ele mostrar potencial, ele pode até acabar ganhando a vaga. Mas eu acredito que o Valentim Adamo, ele está atrás
do Janderson e atrás do Matheus Nascimento. Eu falava isso aqui no vídeo que eu fiz sobre esse jogador. Eu acredito sim que ele vai ter oportunidade, mas vai ser aquela oportunidade de entrar no segundo tempo, vai ter que mostrar potencial nesse tempo e tentar ganhar vaga de alguma maneira, se quiser ficar no Botafogo durante essa temporada. Então, vamos aguardar para ver se pelo menos o centroavante uruguaio, que veio da segunda divisão... Gente, a gente tem que botar uma coisa na cabeça que é o seguinte: o futebol uruguaio já é fraco. O campeonato do Uruguai é fraco. Perto do nosso, é muito fraco. E ele, além de vir do Uruguai, ele veio da segunda divisão do Uruguai. Então, assim, a gente coloca expectativa, a gente espera que esse jogador seja bom por causa do scout. O scout do Botafogo que achou, então a gente coloca a expectativa lá em cima. Mas, gente, ele veio da segunda divisão do Uruguai. É jovem. Se a primeira divisão do Uruguai é fraca, imagina a segunda. Então a gente não pode ficar colocando a expectativa nesse jogador lá em cima e a gente não pode nem cobrar muito dele. Eu acredito até que o Thiago Nunes tá indo com calma com ele, para justamente ele não entrar numa partida, jogar mal e a torcida ficar assustada e já pegar no pé. Então vai ser aos poucos e aos poucos ele vai ter que mostrar potencial para ver se tem condições ou não de vestir a camisa do Botafogo nessa temporada. Eu quero conversar com vocês agora sobre o lateral esquerdo Marçal e o volante Marlon Freitas. Dois jogadores ontem que a torcida vaiaram, a torcida levou faixa para o estádio Newton Santos, pedindo a saída desses dois jogadores. Eu, assim, já dando a minha opinião, eu acho que não tem clima, cara, não tem clima. Eu já fiz vídeos aqui falando do Marçal, do Rafael, eu não vou ser repetitivo, quem me conhece, quem acompanha o canal sabe o que eu penso. Já o Marlon Freitas não tem clima também. Se o Botafogo mandou embora o Gabriel Pires, se o Botafogo tá mandando embora o Cuesta, o Marlon Freitas também era para ter usado o mesmo critério nesse jogador. Tem que ir embora também. A torcida do Botafogo não tem mais paciência pro Marçal e principalmente pro Marlon Freitas. Agora, já que o Botafogo pretende ficar, inclusive, se a gente pede a saída do Marçal, com todo respeito, até defendo esse jogador aqui, mas o Hugo também tem que sair. Eu não gosto do Marçal, eu não sou fã do Marçal, mas eu acho o Marçal mais jogador do que o Hugo. E a fase do Hugo, desde o ano passado, a fase do Hugo é melhor do que a fase do Marçal. Mas jogador por jogador, e jogador por jogador, eu acho o Marçal mais jogador do que o Hugo. Então, se a gente pede a saída do Marçal, a gente tem que pedir a saída do Hugo também e trazer dois bons laterais esquerdos, coisas que o Botafogo não pretende fazer neste momento. Então, assim, já que o Botafogo vai ficar com o Marçal e parece que vai ficar com o Marlon Freitas, resta a gente torcer. Eu não vou ficar aqui pedindo, julgando os torcedores, não vou ficar julgando os torcedores, que eu também sou. Torcedor faz o que tem direito, torcedor faz o que acha que tem que fazer. Assim, a gente vai ter que torcer para em jogos grandes, em clássicos, tanto o Marlon Freitas quanto o Marçal tem que irem bem. Se eles jogarem bem, clássicos, Botafogo ganhar os jogos, com o Marlon Freitas, com o Marçal fazendo boas partidas, eu acredito que a torcida vai esquecendo um pouco o que a gente passou e vai retomando a confiança com os torcedores. Agora, se jogarem mal, ficar trotando, andando, igual o Marlon Freitas vem fazendo, andando dentro de campo, aí o torcedor não vai ter paciência. Agora, se vierem os jogos grandes, os clássicos, e ambos jogadores forem bem, e o Botafogo vencer os jogos, eu acredito que as vaias vão desaparecendo com o tempo e a torcida vai esquecendo um pouco, pelo menos essa é a minha opinião. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, falar com vocês sobre a negociação com o volante Alan. Tá um pouco mais difícil agora pro Botafogo, fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente finalizar, a negociação com o volante Alan, de 33 anos, do Al-Ahda, está complicada neste momento. Por quê? O Botafogo segue negociando com o jogador, o Botafogo segue tentando a liberação com o Al-Ahda, ele que tem contrato com a equipe aí até o meio do ano, já pode assinar um pré-contrato, só que, segundo informação do Medeiros, entrou um forte concorrente agora
nessa briga pelo volante Alan. Um clube da Arábia Saudita fez proposta por esse volante com valores altos e tá nas mãos agora do jogador, tá bom? Então, minha opinião sobre o volante Alan é o seguinte: tem duas situações, né? Primeiro, a gente ainda tem que convencer a equipe dele a liberar agora. A gente já acertou salário, tempo de contrato, luvas com o jogador, e isso é bom. Com o jogador já tá tudo certo. Só que agora, além da gente convencer o clube, entrou um concorrente aí da Arábia Saudita colocando muita grana. Não tem como a gente disputar com o clube da Arábia Saudita. Eles têm muito mais dinheiro do que a gente. Então agora resta também essa decisão vir do próprio jogador. Ele que já tem 33 anos de idade, ele vai ter que decidir caso consiga a liberação. Ou ele vem para o Botafogo jogar no clube de coração, já que dizem, né, estão dizendo aí que ele é torcedor do Botafogo, ou se ele vai querer dinheiro na Arábia, já que tem um clube oferecendo muito dinheiro para ele. Então, está praticamente nas mãos do jogador essa decisão. Se ele quiser o projeto do Botafogo, se ele quiser atuar no clube dele, que ele torce, o clube dele de coração, acredito que isso possa acabar pesando, ele vai vir para o Botafogo, até porque o salário que ele vai ganhar no Botafogo é bom salário. Claro, o clube da Arábia tem muito mais dinheiro do que a gente, mas ele vai ganhar um bom salário aqui no Botafogo. Ou ele vai acabar escolhendo aí um clube da Arábia Saudita por conta de grana. Então vamos aguardar, mas tá complicada, tá um pouco difícil a negociação nesse momento. A gente vai ter que torcer para que ele escolha o Botafogo. Ele escolhendo o Botafogo, aí as coisas passam a ficarem mais fáceis pra gente. Chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, sexta-feira, tô de volta, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho aí de quinta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.